Hoje eu quero levantar para vocês uma questão que fazia muito parte, uma ação muito presente na vida de Daniel e que não pode faltar na vida de nenhuma pessoa que ama, que serve a Deus. Nenhum cristão, ninguém que entendeu sobre o amor de Deus, que faz parte da família de fé, que é parte de um grupo como a igreja, pode deixar de ter o relacionamento profundo com Deus. Faz parte da nossa vida, precisa fazer parte do nosso dia, a busca de um relacionamento profundo com Deus. Eu tirei um texto de Daniel 6, versículo 10. É um momento em que fica muito claro para nós que a oração é uma constante, uma ação muito presente, diária, 3 vezes ao dia. É uma disciplina de Daniel, a busca por Deus. Nós ouvimos isso todos os anos, muitas vezes no ano. O crente não pode deixar de ler a Bíblia, tira um tempo para ler a Bíblia, todo dia. O crente não pode deixar de orar, reserve um momento da sua vida para ter um tempo de oração, 5 minutos, 10 minutos, não sei. Mas se preciso, levante mais cedo, né? Só que isso às vezes não acontece, os anos passam e nós não criamos essa disciplina. Nós temos grupos de discipulado aqui na igreja agora, aos pouquinhos esses grupos vão aumentando para poder alcançar todo mundo, mas uma das ações que esse grupo trabalha é a vida devocional, a busca por um relacionamento mais profundo com Deus, que não acontece na vida de ninguém, se ele não reservar, como Daniel reservava, um tempo exclusivo para o Senhor, um tempo diário. A coisa se tornar uma disciplina, um exercício de todo dia. Eu quero ler esse texto com vocês, mas não é aqui o único momento que Daniel ora nesse livro. Nós vemos oração de Daniel no capítulo 2, nós vemos oração de Daniel no capítulo 6, como nós vamos ler, mas nós vemos a oração de Daniel lá no capítulo 10, 21 dias de jejum e oração. Um tempo que ele reservou exclusivo para buscar o Senhor, e dali Deus lhe trouxe uma revelação grandiosa que não deu a mais nenhum homem, com respeito ao fim dos tempos, a vinda de Cristo, essa vinda que nós esperamos, que nós almejamos, a vitória da igreja. Então Deus deu a Daniel o viver extraordinário, a oportunidade, o privilégio, porque ele buscava o Senhor, porque ele levava a sério a sua vida diante de Deus, num relacionamento de profundidade. Normalmente nós nos contentamos com um relacionamento superficial, né? Aquele relacionamento onde pouca gente se vê, pouca gente conversa, pouca gente fala e pouca gente ouve, muito pouca oração, muito pouca leitura bíblica. A gente acha que já está bom, o domingo à noite, o domingo de manhã, mas Deus tem nos ensinado que não é assim. Deus quer ver em nós a vida de oração, o dia, o tempo reservado no dia para buscarmos o Senhor. Vamos ler juntos, porque esse texto aqui é o momento em que Daniel está vivendo um tempo de prova. Eu já preguei nesse texto quando falamos de Daniel na cova dos leões. Então é um tempo de prova. As artimanhas foram montadas, querendo pegá-lo, querendo desacreditá-lo, né? Mas ele tinha a prática da oração diária. E Deus atendeu também a sua prece. No momento do socorro, da aflição, ele enviou o socorro. Mesmo assentados, vamos ler juntos? O texto está projetado para facilitar. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Como costumava fazer. Todo dia ele fazia isso. 3 vezes ao dia. Ele parava o que estava fazendo. Ele abria as janelas
do seu quarto na direção da cidade de Jerusalém, de Sião. E ele buscava o Senhor na busca por uma vida de relacionamento, de profundo relacionamento com Deus. Algumas questões, irmãos, que eu quero levantar com vocês para enriquecer a nossa compreensão da palavra de Deus. A comunhão constante com o Senhor. Então, lembrar exatamente o que o texto nos diz. 3 vezes por dia. Daniel, ele chegou lá, pequeno, os irmãos já se lembram, de 15, no máximo 17 anos, levado cativo por Nabucodonosor, que sitiou Jerusalém e que levou 10.000 homens, entre eles estava lá já Daniel. Então ele chega criança, jovenzinho, adolescente. Nesse tempo ele já tinha esse costume, essa prática, essa disciplina. Ele já orava, ele já buscava. Você vê a firmeza disso no capítulo 1. Se eu for ler lá, capítulo 1, ele quer servir a Deus, ele quer honrar a Deus, mesmo em terra estranha. Então ele busca sempre se colocar diante de Deus e zelar pela santidade da vida. Comunhão com Deus é que lhe dá essa vontade, esse querer, esse interesse. Então ele orava. Depois ele cresceu lá e foi ganhando muito diante dos governantes, dos imperadores. Primeiro Nabucodonosor, porque ele orava, ele buscava a Deus e Deus lhe revelava sonhos. E Nabucodonosor teve sonhos e ele foi lá para interpretar os sonhos do imperador. E como Deus lhe deu a graça pela comunhão desse homem com Deus, de Daniel com Deus, ele revelava os sonhos, as coisas aconteciam exatamente como Deus lhe revelava, e ele ganhava status, cargos, se tornou um grande político, se tornou um grande conselheiro, se tornou um governador. Nesse tempo, desse texto, Daniel cuidava de 40 cidades, pelo menos, dentro do império de Nabucodonosor. Cada uma das cidades distantes de 200 a 400 quilômetros uma das outras. Ele tinha que percorrer as cidades e administrar as cidades, toda a província, que Nabucodonosor confiou a sua mão para fazer. É muito trabalho. É uma agenda cheia. São muitas atividades. Eu faço questão de lembrar isso, irmãos, porque às vezes nós não nos reunimos, não paramos 3 vezes ao dia para buscar o Senhor, porque dizemos o quê? Minha agenda é muito cheia, eu corro demais. Não dá, pastor. Corro muito, tem muito o que fazer. Daniel também tinha muitos compromissos, muitos horários nas agendas, com as pessoas mais diferentes, nas cidades mais diferentes, mais as viagens, mais a família, mais aqueles que eram amigos que ele também devia cuidar e cuidava. Então Daniel, ele seria uma pessoa que teria muito mais justificativa em termos de agenda para dizer, eu não posso me reunir 3 vezes ao dia. Bom, eu vou me reunir uma vez ao dia. Uma vez ao dia eu vou orar, buscar o Senhor, parar tudo, parar o celular, parar a agenda e buscar a Deus 10 minutos. Mas ele fazia isso 3 vezes. Todos os dias, 3 vezes ao dia. Porque a intenção dele é viver uma vida de profundo relacionamento com Deus. Apesar, então, da agenda cheia. Ele tem comprometimento. Se você se comprometer diante de Deus, se você tiver comprometimento com a sua vida, com a sua agenda, com o seu desejo, com o seu anseio de crescer no conhecimento de Deus, você vai encontrar tempo. Você vai fazer tempo. Você vai dar a prioridade. Você vai conseguir entender e separar esse tempo precioso para o seu crescimento na comunhão com Deus, para você falar mais com Ele, para você ouvi-lo mais, falar com você através da Bíblia, numa leitura bíblica, quem sabe de alguns versículos a cada momento do dia que você parar, que você separar, para buscar o Senhor. Eu sei que você tem a sua agenda, eu tenho também a minha, e eu sei que o tempo passa para mim, o tempo passa para você, e tem dia que eu tenho que reconhecer, eu não fiz, não me disciplinei, não aprofundei meu relacionamento com Deus, porque eu gastei muito tempo com a Netflix, ou com o celular, ou com a internet,
ou com a TV, vendo outro programa qualquer, da vanguarda, porque o Jade trabalha lá, nós temos que prestigiar o Jade. Então, irmãos, se nós formos ser honestos conosco mesmo, nós vamos ter que reconhecer, nós tivemos tempo. Nós só não demos prioridade, nós só não agimos com o comprometimento, mas tempo, a gente sabe que tem. Nem que eu levante um pouquinho mais cedo ou que eu deite um pouquinho mais tarde. Daniel, ele fez isso, ele aprofundou a sua vida com Deus para ser uma pessoa excelente, para ter uma vida acima da média. Ele sabia que isso era importante. Quem quer viver acima da média tem que aprofundar o relacionamento com Deus, tem que ter comprometimento apesar da agenda. Então, apesar do risco, ele continuou orando. Ele não estava agora aqui, diante de um decreto do rei, se alguém for pego orando, clamando, buscando um outro Deus que não seja o imperador, aqui é Dario, desculpem, eu falei Nabucodonosor, né? Aqui é Dario, o imperador Medo-Persa, o que vai acontecer? Vai ser lançado na cova dos leões, leões famintos, leões que não eram alimentados, iam ser alimentados por pessoas que fossem lançadas à cova. Então, diante da ameaça, diante do risco, ele chegou em casa, como fazia sempre, abriu as janelas do seu quarto. Ele podia ter orado de janela fechada, mas ele está tão comprometido com o Senhor, ele está tão em profundo relacionamento com Deus, que ele toma a mesma prática. A prática que lhe é comum, a prática que lhe é corriqueira, a prática que lhe é abençoadora. Ele abre as janelas, na direção de Jerusalém, ele começa a orar, ele começa a buscar o Senhor. 3 vezes ao dia, apesar do risco. Apesar do risco. Aqui, no nosso país, nós não corremos risco de ser presos, de sermos açoitados, de sermos mortos, de sermos lançados numa cova de leão aí, por causa de buscarmos o Senhor. Outros irmãos nossos, em outros lugares, em outros países, correm esse risco. Foram pegos, buscando a Deus, podem ser lançados na cova dos leões, podem ser levados para prisões, podem ser levados para centro de concentração, como nós sabemos que existe com os nossos irmãos na Coreia do Norte. Mas eu imagino que nenhum dos irmãos nossos ou irmãs que estão lá no centro de concentração na Coreia do Norte, sofrendo os açoites, as prisões, as dores, a morte, estão ali porque em algum momento deixaram de orar. Eles continuam buscando o Senhor, apesar das ameaças. Eles têm um relacionamento profundo com Deus, que os levam a enfrentar os riscos, os perigos. Então, mesmo que soframos riscos, mesmo que vivamos sobre ameaças, apesar do risco, vale a lealdade a Deus. Daniel, por ter uma vida de profundo relacionamento com Deus, ele não consegue deixar de buscar o Senhor. Ele mantém a sua fidelidade, a sua lealdade a Deus. Sua busca por Deus, ela está acima dos riscos, acima da ameaça de morte. Isso acontece porque ele prioriza o reino de Deus. Ele está atendendo uma ordem que vai vir depois, de forma muito clara, de Jesus. Jesus, no capítulo 6 de Mateus, Sermão do Monte, verso 33, vai dizer assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E no versículo 34 vai assim: olha, não se preocupe com o dia de amanhã, basta o próprio mal. Deus está cuidando, Deus está olhando. Cuide de hoje, busque a Deus hoje, espere em Deus hoje, caminhe com o Senhor hoje, aprofunde o seu relacionamento com Deus hoje, e deixa que Deus cuide das demais coisas. Dê prioridade ao reino de Deus. Relacionamento profundo com Deus só acontece na vida de quem prioriza reino de Deus. E reino de Deus é eterno. Aliás, é o único projeto que você pode se envolver que é eterno. Sua empresa vai ficar por aí.
Sua família também um dia vai passar. A Terra, o planeta, se você se envolve em causas aí naturais, né, em favor do planeta Terra, um dia a Terra, o planeta Terra, vai se desfazer, todo ele. Apocalipse é claro, no capítulo 13, fala que essa Terra que nós conhecemos, o planeta onde nós vivemos, vai se desfazer, vai derreter com fogo. Algo vai acontecer aí, Deus vai preparar para nós novo céu, nova Terra, melhor do que essa. Mas essa não é eterna. Nada é eterno, senão o reino de Deus na sua vida. Sua saúde não é eterna, seu título não é eterno. O imperador não tinha um título de imperador eterno. Foi Nabucodonosor, foi Dario, foi Ciro, foi Império Babilônico, foi Medo-Persa, foi Romano. E tudo passou. Não há projeto eterno para nós, senão o reino dos céus. Por isso o alerta de Cristo. Valorize o que de fato precisa ser valorizado. Dê prioridade naquilo que merece a sua prioridade. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. As demais coisas vos serão acrescentadas. Então Daniel vai buscar o reino de Deus, ele vai passar pela cova dos leões, Deus vai atender a sua prece, vai enviar anjos que vão fechar a boca dos leões. Tem esse quadro aí, é um lindo quadro que retrata muito bem a resposta de Deus a Daniel, dando a ele a possibilidade de dar uma resposta no dia seguinte ao rei Dario, que chama por ele, triste, a boca da cova dos leões. Ele vai poder responder: o meu Deus enviou os anjos que fecharam a boca dos leões. E o nome de Deus vai ser glorificado. E Daniel vai ser colocado como o governador principal do Império Medo-Persa. Acima de todos os governadores, um primeiro-ministro. Resultado da sua profunda, ou do seu profundo relacionamento com Deus. Então é comunhão constante. Nós somos muito instáveis com respeito à nossa comunhão com Deus. Comece a observar a sua vida. Tem pessoas, alguns de nós, que se apegam mais, se relacionam mais com Deus no tempo da dificuldade. A maioria de nós é assim. Veio a crise, veio o deserto, veio a falta de recurso, veio o desemprego, veio o problema, uma circunstância adversa, um desentendimento na família, uma circunstância, sobretudo, que você percebe que é mais do que aquilo que você dá conta, você se lança aos pés de Deus muito mais tempo. Aí você vê prioridade no pedir, no orar, no buscar, porque você está fazendo em favor da sua vida. E Deus te atende, Deus é benigno, misericordioso. E Ele nos atende, Ele nos responde. Há sempre uma ação bondosa de Deus para aquele que clama. Há sempre um socorro para aquele que pede, tem compaixão de nós. E aí as coisas melhoram, você some da presença de Deus, Deus começa a sentir sua falta. Deus começa a pensar, mas onde ele foi? É exemplo daqueles 10 leprosos que procuraram Jesus, e quando foram curados, sumiram. Ou pelo menos 9 sumiram, só um voltou para agradecer. Jesus perguntou: onde que estão os outros? Eu abençoei a todos eles, eles foram todos enriquecidos, foram todos fortalecidos, foram todos curados. Onde que estão os outros? Acho que tem momento que Deus vai fazer essa pergunta, né? Onde que está fulano? Cadê aquele irmãozinho lá? Aquela irmãzinha, aquele jovem, aquele adolescente, aquele pai, aquela mãe? Onde ele foi? Sumiu. Outros procuram a Deus quando tudo vai bem. As coisas vão indo de vento em popa, eu vou orando, Deus vai me abençoando, o meu emprego vai saindo bem, as promoções vão chegando, ou os lucros vão aumentando. Mas quando as dificuldades começam a surgir, quando eu começo a andar no deserto, eu começo a pensar: Deus me abandonou. Esse negócio de Deus não é um negócio sério. Deus virou as costas para mim, Deus está me deixando passar por essa luta, está deixando passar por aquela aflição. E há muitos aí que se distanciam de Deus e que somem da presença de Deus porque se decepcionam com Deus. É a montanha russa da fé. Um dia eu estou lá em cima, daqui a pouco a coisa desaba e eu sumo, eu desapareço. É só grito, é só desespero. Deus me abandonou. É aquela história de arrancar os cabelos com as mãos. E há muitos assim: Deus não fez para mim, então eu não vou mais. Deus não fez para mim, então eu não vou mais à sua presença. Não vale a pena. Não vou gastar tempo com isso.
Não vou investir a minha vida nesse projeto. É falta de entender a prioridade do reino dos céus, do reino de Deus. O único projeto eterno, extraordinário que nós podemos nos envolver. Que traz sempre resposta, que traz sempre retorno. Porque o Senhor é aquele que sempre nos abençoa. Então é um relacionamento sem máscara. Daniel, ele não se esconde. Daniel, ele não quer enganar Deus. Se você for ver a oração de Daniel no capítulo 9, você vai ver que é uma oração de confissão de pecados. Ele abre o coração, ele rasga a alma, ele reconhece as faltas. Ele não é o homem perfeito, ele sabe disso. Se você for andar comigo, você vai ver também que eu não sou. Mas ele é o homem que tem sinceridade diante de Deus. E no capítulo 9 ele vai falar dos pecados dele, dos pecados do povo, ele se inclui nos pecados da sua nação, ele dá nome aos pecados, ele identifica, ele reconhece diante de Deus, ele fala: Senhor, a nós só nos resta o corar de vergonha, estamos envergonhados por aquilo que fazemos, pelas falhas que praticamos, pela maneira como nos portamos diante do Senhor. Isso é sinal de relacionamento profundo com Deus. Alguém que não quer se esconder, não quer usar uma máscara, se passar por quem não é. É o homem que sabe que pode fazer muitas coisas, que pode buscar a Deus, que pode ver Deus realizar o extraordinário, que pode ser um instrumento através do qual Deus faz o extraordinário, revela sonhos, tapa a boca de leão, governa cidades, e bem, mas reconhece também os erros, as falhas. Nós passamos agora pelo carnaval. No carnaval se usa máscara. 2 propósitos. 1, se passar por quem você não é. Aí você enfeita o seu rosto, esconde o seu rosto, se torna uma outra figura, um outro personagem e vive aquilo. Quem sabe o personagem que você gostaria de ser. Quem você imaginava que, se não fosse seu pai, a sua mãe, sua religião, seu vizinho, seu cargo, sua posição na empresa, você viveria. Então a máscara serve para a gente se passar por quem a gente não é, ou em algum momento viver aquilo que a gente gostaria de ser. No relacionamento com Deus não há espaço para máscara. Diante de Deus nós somos quem somos, com virtudes, com bondade, com bons propósitos, com boas atitudes, mas também com defeitos. Deus é aquele que enxerga o nosso coração, enxerga a nossa alma. O que eu escondo do meu cônjuge, eu não consigo esconder de Deus. O que eu escondo do meu pai, da minha mãe, de Deus, eu jamais vou conseguir esconder. Deus enxerga tudo, em todo lugar. Deus sabe o que passa na minha mente, no meu coração. Deus é aquele que tem os olhos de fogo, que consegue olhar as entranhas da minha vida. E Ele sabe avaliar exatamente por que eu fiz, o que me motivou a fazer. Foi amor? Foi interesse? Foi vontade de me dar bem? Foi viver a oportunidade amanhã de pedir para Ele o favor que hoje eu lhe prestei? Foi alcançar o aplauso dos homens, a boa imagem dos homens, porque amanhã eu posso querer o voto do sujeito? O que me motivou? Deus sabe. Não sabe só o que eu fiz, é o que me levou a fazer. É por isso que Jesus critica muito os fariseus, eram homens bons diante da sociedade, aplaudidos diante da sociedade, misericordiosos porque davam esmolas, religiosos porque iam ao templo com frequência, não faltavam os rituais, oravam em praça pública, o pessoal elogiava a oração feita pelo fariseu, pelo publicano na praça pública. A mulher orava, o fariseu passando na rua, o homem da lei, o versado na lei, o grande entre os maiorais dos judeus, dizia: esse é o homem que eu quero ter lá em casa. Jesus olhava, o que motivava. Caía deles as máscaras, Jesus falava: vocês são sepulcros caiados. Por fora são branquinhos, são lindos, o povo adora. Parecem santos. Por dentro são mal cheirosos. Relacionamento profundo com Deus produzia na vida de Daniel bom caráter, excelência na vivência, a queda das máscaras. Ele era quem ele era. Se ele buscava a Deus, diante da ameaça ele busca.
Se ele era cristão, diante dos riscos, ele continua sendo. Se a confiança dele está no Deus de Israel, não importa se é a cova dos leões que teremos que ir pela frente. Eu não vou me prostrar diante de um outro Deus, diante de um propósito de um rei, porque assim eu me livraria disso. Não, prefiro ser quem sou. Viver a fé que eu proclamo ter. Do que me passar por algum princípio, por alguma pessoa, por algum comportamento que nega a minha fidelidade a Deus, que me distancia de um relacionamento profundo com Deus, que cria muros de separação pelo meu pecado entre eu e o meu Senhor. Então ele não olha para os riscos, ele não olha para as circunstâncias, ele não olha para as ameaças, por decretos, ele sustenta diante das circunstâncias, diante da vida, a sua fé, o seu procedimento. É assim o nosso relacionamento com Deus. Não cabe hipocrisia. Nem tudo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Essa é uma verdade que nós temos que ter na nossa cabeça, irmãos. Não é porque eu sou pastor, e há muitos pastores, que eu vou acreditar que todo pastor é um homem de um relacionamento profundo com Deus. Há muito picareta por aí, em todas as áreas. Na sua área, há, na minha também. Há pouco tempo eu mencionei aqui, né, que eu quis comprar o carro, mas não consegui o financiamento, por quê? Não estamos financiando para pastor evangélico. Há pastores e há pastores. Não é porque o homem ora bonito, não é porque ele estende a mão e dizem que lá acontece milagres, não é porque lá ele joga a toalhinha, ou balança o chapéu, ou planta a bananeira, e muitos milagres são contados que são homens e mulheres de Deus. Nós não podemos nos enganar. Jesus deixou muito claro, essa expressão é a expressão de Cristo. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Aí alguns vão dizer, mas Senhor, em teu nome nós profetizamos, nós abrimos a Bíblia, nós pregamos em nome de Jesus tantas vezes. Em teu nome nós curamos, em teu nome nós expelimos demônios, nós lidamos com as forças das trevas e vencemos. E o texto vai continuar dizendo assim, não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno que está reservado ao diabo e aos seus anjos. Há muita gente que em nome de Deus faz o que Deus não faria, ensina o que Deus não ensinaria, pede do ser humano o que Deus não pede, não pediria, não pede na sua palavra, e abusa da boa fé do ser humano para encher os cofres da sua igreja ou da sua conta pessoal. Tem muita falcatrua, tem muito engodo no arraial da fé, no meio evangélico. Nós não podemos deixar nos enganar. Eu tenho que ser como Daniel, reconhecer as falhas, reconhecer os erros, identificar as virtudes. Eu não posso deixar de jeito nenhum que o meu irmão se engane, achando que são homens e mulheres de Deus, todos aqueles que se apresentam à frente da igreja, cantando uma canção bonita, trazendo um sermão com uma oratória preciosa. Isso não é sinônimo de vida, de profundo relacionamento com Deus. É esse o meu alerta. Pode ser. A gente espera e deseja que seja assim. Mas não deixe se enganar também. Vamos nos atentar para o alerta de Cristo. É sem máscara, mas há muitos usando máscara por aí. Muitos que em nome de Deus fazem e acontece. O fogo desce dos céus. O cavalo de asas de fogo pousa no telhado da igreja. Mas às vezes a vida não é a vida de excelência. Não é a vida de comunhão. Não é a vida de fé de verdade. A hipocrisia, a máscara. Cuidado com aqueles que exploram a boa fé do povo. Tem muita gente. O poder de Deus se manifesta. Porque Deus independe das pessoas para fazer. Ele já usou a mula de Balaão para falar. Ele já usou o rei pagão para declarar agora, nos dias de Daniel, Ciro, de que todo o povo devia adorar o rei de Israel, o Deus de Israel, o Deus de Daniel. Usou
de um outro imperador para liberar materiais para a construção dos muros de Jerusalém nos dias de Neemias. Não havia relacionamento profundo com Deus na vida destes homens, mas Deus usava da sua misericórdia, do seu poder, da sua compaixão. Ele usa com quem Ele quer, aonde Ele quer. Ele pode trabalhar muito numa vida de alguém, sem que essa pessoa nunca seja filho ou filha dele. Vira instrumento do agir de Deus, que está acima de tudo, acima de todos, que é Senhor sobre tudo e sobre todos. Daniel confia nisso, por isso que Daniel ora, por isso que Daniel busca, por isso que Daniel se apresenta diante de Deus sem máscara, sem fingimento. É assim que Deus nos ensina a ser. Não é nos passar por quem não somos, afirmarmos ser cristãos sem ser, afirmarmos dizer que obedecemos a Deus sem obedecer. Se isso não é prática na nossa vida, nós estamos sendo hipócritas. Estamos encenando, nós estamos brincando de ser crente. Brincando de que conhecemos a Deus, e o seu querer, e a sua vontade, e a sua palavra. É preciso uma vida de profundo relacionamento com Deus. Mesmo que você consiga trazer fogo do céu, né? Ainda, irmãos, algo que esse texto nos chama a atenção. Volte para Deus. Busque um relacionamento profundo com Deus. Em frente às covas dos leões. Pode ser que para isso você tenha que enfrentar alguns desafios. Possa ter que passar por alguns obstáculos. Possa ter que se movimentar diante dos riscos. Buscar a Deus, orar a Deus 3 vezes ao dia. Em frente. Ah, mas isso é difícil para mim. Comece. Ah, isso vai exigir muito de mim. É um sacrifício levantar mais cedo para orar, deitar mais tarde, já estou cansado. Nada pode nos impedir. A ameaça de morte não impediu Daniel. Um cansaço nos impede. Uma chuva um pouco mais forte. Um calor um pouco mais intenso. Uma agenda um pouquinho mais cheia. Em frente. Busque. Se empenhe, se dedique, expresse a sua disposição, Deus vai fazer o resto para você. Seja referência e mude para melhor. Daniel era referência. Um homem que buscava a Deus. Outros imperadores vão vir. Daniel vai ser instituído governador. Vai ser levado para o palácio. Por quê? Vai correr a fama desse homem. O bom nome dele, a excelência do trabalho. Esse serviu bem a Nabucodonosor. Leva ele para o palácio, vai me servir. Esse serviu bem a Ciro. Leva para o palácio, vai me servir. Vai servir a Dario. Por quê? Porque é um homem de uma vida acima da média, que não abandona o Senhor, que busca o Senhor, e Deus abençoa a vida daqueles que o buscam. Deus fecha a boca de leões, Deus preserva a vida. Deus quebra as armadilhas que foram feitas. Há resultado da graça, da bênção, do cuidado, do agir de Deus na vida daqueles que o buscam, que andam com Ele, que se relacionam com Ele. Deus quer o nosso bem. Deus trabalha a nosso favor. Se andamos com Ele, se estamos próximos dEle, se fazemos isso com os nossos amigos e eles se esforçam para que a nossa vida seja facilitada, para nos ajudar. Imagine o Deus Todo-Poderoso, para o qual não há impossíveis, que vem em você um amigo de todo dia. A história de uma pessoa, um andarilho da cidade, que entrava no templo todo dia, numa determinada hora, se ajoelhava, orava, e saía. No outro dia, mesma coisa. No outro dia, mesma coisa. E foi assim. Por muitos dias. Um dia o pastor chamou e falou assim, olha, eu sei que você vem aqui no mesmo horário. Você falou, não, eu venho aqui, eu não sei orar, mas eu venho aqui, me ajoelho e digo para o Senhor, vim te fazer uma visita. E saio, vou conduzir a minha vida naquilo que dá. Um dia ele ficou doente, sumiu. Começou a perceber que ele não vinha, não voltava, não aparecia. O que aconteceu? Descobriu que ele estava no hospital. No hospital, não tem família, estava lá sozinho, já há alguns dias.
sendo tratado da sua saúde. E quando o pastor identificou direitinho, nunca ninguém veio visitar. Ele não tem família, ele está sozinho aí. Aí entrou, foi visitar. Aí ele comentou, mas não tem ninguém com quem eu possa fazer um contato, com quem eu possa falar para vir, para te ver, para te acompanhar. Ele falou, não, todo dia eu tenho visita. Todo dia eu vejo alguém vestido de branco, com o rosto assim, todo iluminado, não consigo identificar bem a face, todo iluminado. Chega aqui, se coloca do lado da minha cama e só fala assim, eu vim te visitar. É aquilo para mim. Deus retribui, Deus contempla, Deus acompanha. Quem busca relacionamento com Deus, vive relacionamento com Deus e vive extraordinário. E nós somos desafiados para melhorar cada dia, para fazermos a diferença, para abençoar as pessoas, para ter prontidão para servir. E quem tem uma vida de profundo relacionamento com Deus aprende a servir. Aprende a riqueza do serviço. Se dispõe a abençoar os outros, porque tem sido abençoado por Deus. Daniel era abençoado, por isso que ele abençoava o reino, apesar de estar na outra nação. Comunhão com Deus. Observe a vida de oração de Jesus. Jesus era alguém com uma agenda cheia também. Atendia muita gente, uma multidão. Todo dia uma multidão, onde ele fosse uma multidão. É gente para ser curado, é gente para pegar conselho, é gente para ser liberto de demônio, é gente que queria que ele visitasse a casa dele, é gente que esperava dele pelo menos um dedinho de prosa, como diz o mineiro, uma atençãozinha, o dia inteiro. A agenda era tão cheia que uma vez foram trazer as crianças e os discípulos disseram, não, criança não tem tempo para criança, é muito adulto. Jesus atende muita gente grande. Ele falou, não, deixai vir a mim os pequeninos, os tais ao reino dos céus. Tomou no braço a criança, abençoou, brincou, sorriu. Vai mãe, leva embora, está abençoado, vai na paz, que bom que vocês vieram. Na outra ocasião ele estava cansado, falou com os discípulos, vamos pegar o barco, vamos para um lugar solitário. Rema aí, vocês conhecem bem o mar da Galileia, vamos para uma ilha, vamos para um lugar sozinho. A multidão ficou olhando, acompanhando o barco, começou a caminhar na beirada da praia, atravessar as pedras. Quando Jesus chegou lá, estava uma multidão lá. Ele olhou para aquela gente toda, olhou para os apóstolos, agora mais cansado ainda, mais uma viagem, mais uma remada. E diz o texto assim, ele compadecendo-se da multidão, chamou os discípulos, desceu do barco, falou, vamos atender essa gente, não tem como deixar. Mas se você começar a percorrer os evangelhos, você vai ver quantas vezes, quanto tempo no dia, Jesus tirava para buscar o Pai em oração. Em alguns momentos, 40 dias e 40 noites, direto. Ele sendo Deus, ele sendo Filho de Deus, ele tendo comunhão com Deus como nenhum de nós nunca vamos conseguir ter. Porque ele chegou a dizer, eu e o Pai somos um. Nós somos a mesma pessoa, com a mesma essência, com o mesmo poder, com a mesma compaixão, com o mesmo amor. Nós somos um, eu vim aqui para ser a glória do Filho unigênito do Pai. Quem me conhece, conhece o Pai que me enviou. Relacionamento de profundidade de vida. E ele nos dá o exemplo de orar, buscar, falar com o Pai, separar um tempo oportuno, um tempo exclusivo, um momento de oração, um momento de leitura bíblica, que vai resultar em bênçãos na sua vida. Quanto Deus fez e dizia, para que seja glorificado, Senhor, o teu nome. Quanto Jesus fez e disse, porque essa é a vontade do Pai que me enviou. A cruz que ele enfrentou, e que antes no Getsemane ele orava, se possível passa de mim esse caso, mas faça a tua vontade. Ele fez por comunhão constante, intensa, profunda com o Pai, que disse não. E ele não virou as costas, ele falou, então eu vou me livrar dela sozinho, vou embora. Não, ele assumiu os castigos, as dores, a punição, não abandonou nem o projeto de Deus, nem a vontade de Deus, nem a cruz, nem a morte. Então Jesus tem uma vida de oração constante. Por que nós achamos que às vezes nós não precisamos ter?
Observe a oração que Jesus faz pelos seus discípulos em João 17. Eu coloquei ali João. João 17. É a oração sacerdotal. Jesus vai dizer assim: a fim de que todos sejam um. O verso 21. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. A comunhão profunda de relacionamento de Daniel com o Senhor declarava para o Império Babilônico, para o Império Medo-Persa, quem Deus era. Apresentava a glória de Deus no mundo da Babilônia e no mundo Medo-Persa. Na sociedade onde ele vivia. São resultados gloriosos, abençoadores, daqueles que buscam o Senhor, vivem coisas extraordinárias. Se tornam pessoas, vidas na sociedade acima da média, que são observadas, que são reconhecidas. Se nós queremos viver melhor, ser uma pessoa melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um cidadão melhor, nós temos que ter melhor comunhão com Deus. Acreditar que através do nosso relacionamento com Deus, quando nós nos tornamos um com Ele, como Cristo é com o Pai, o mundo começa a crer que Jesus foi enviado para salvar o perdido. É através da minha vida. Foi através da vida de Daniel. Que Dario disse: agora todo o povo, todo mundo Medo-Persa, todo povo, toda tribo, toda língua, toda nação onde o Império Medo-Persa domina, vai adorar e servir ao Deus de Daniel. Ao reconhecimento do Deus verdadeiro, da graça, do poder de Deus de verdade. Quando nós temos relacionamento profundo com o Senhor. Então a minha oração, o meu desejo é que você possa se esforçar para viver uma vida de profundo relacionamento com Deus. Deus não pede muito, Ele pede alguns minutos do dia que Ele mesmo te deu, da vida que Ele mesmo te oferece, porque Ele é o autor da vida. O texto que nós lemos hoje na abertura foi lido pelo presbítero Fred, diz: em razão da existência de Deus, do carinho de Deus, da compaixão de Deus, que nós existimos, que nós nos movemos. Se Ele não fosse assim, nós não existiríamos, nós não teríamos dia para viver. Mas Ele tem sido assim, nós temos os nossos dias. E devemos gastar em busca de um profundo relacionamento com Deus.